Olá, meu nome é Elion Jorge de Assis, eu sou engenheiro eletricista e estou terminando agora a minha graduação em Engenharia de Controle e Automação. Estou aqui para poder apresentar para vocês o meu trabalho de defesa, o meu TCC, com o tema, de automação residencial e a domótica a serviço do homem. A minha orientadora foi a professora Fernanda Cristine Fernandes. Partindo para uma introdução, nós sabemos que a domótica é a automação residencial, diferentemente da automação na área industrial, né? Ela vem nos trazendo, aos usuários enormes benefícios e trata-se de um excelente negócio também. Há muito tempo ela já deixou de ser um item de luxo e passou a ser uma ferramenta diária no auxílio nas tarefas domésticas. Esse perfil do novo consumidor, ele está sendo alterado em função da sua ansiedade pela integração dos seus serviços a essas novas tecnologias. Isso tudo proporcionado pelos avanços dessa tecnologia especial da domótica. A nossa problemática ela vai envolver a questão de como a evolução tecnológica desses sistemas de automação vão poder tornar possível e promover benefícios aos usuários, tornando esse tema viável e democrático, de modo que possa ter acesso para a maior parte da população e dos usuários. O objetivo geral é a apresentação de uma solução de domótica para uma residência, Eu vou apresentar alguns conceitos básicos das tecnologias utilizadas, os sistemas de comunicação e meios físicos necessários para uma residência e, em especial, os impactos gerados pela implementação do sistema de domótica. A proposta é demonstrar realmente os benefícios da domótica. Aqui a gente não vai se preocupar com a questão do custo de uma instalação, de equipamentos, A gente vai demonstrar os benefícios, a possibilidade de automatizar uma residência, De modo que aumente a viabilidade e uma maior aceitação desse tema. O importante durante a apresentação desse trabalho é justamente isso, que é a aceitação do tema e uma maior acessibilidade por parte dos mais variados usuários. Esse trabalho foi feito através de um estudo profundo e abrangente, Uma bibliografia abrangente em livros, periódicos. Nós tivemos aí jornais, trabalhos, alguns autores específicos, em especial Arruda, Domingos, Eloy, Bolzoni, dentre outros, revistas do setor elétrico, que me basearam para a apresentação desse trabalho, ok? A domótica, como nós sabemos, é a automatização e o controle aplicados à residência. A domótica vem do domotique, é uma palavra composta por dois termos, domos e motique, automação automática e residência, E os equipamentos eles se comunicam interativamente e seguem instruções de um programa previamente estabelecido pelo usuário. Essa questão da domótica, da automação residencial, ela promove o aumento da qualidade de vida das pessoas, reduz o trabalho doméstico, aumenta o bem-estar, preza pela segurança, racionaliza o consumo de energia, dentre outros fatores que a gente vai ver ao longo do trabalho. A ideia original, e desde quando foi implantada a questão da automação na área industrial, que era o controle de segurança, iluminação, essa ideia continua a mesma. Porém, hoje, no momento atual, ela é mais residencial e doméstico do que especificamente industrial. Os sistemas mais avançados, com mais inteligência, digamos assim, eles são capazes de interpretar parâmetros e reagir a certas circunstâncias. Por exemplo, o controle de climatização de um ambiente. Os custos, conforme eu falei, a gente não vai se preocupar com a questão de quanto custa isto ou aquilo, mas existe uma preocupação com relação a uma maior acessibilidade, principalmente por parte dos usuários de menor poder aquisitivo, em contraposição aos de maior poder aquisitivo. Que a ideia sempre é de que a automação residencial é uma coisa muito cara e só para quem tem poder aquisitivo maior teria condições para isso. Nós estamos tentando mostrar que justamente é o contrário disso. Os usuários em geral precisam ter uma maior conscientização e visão da importância desta questão da domótica na vida diária deles, ok?
A gente apresenta aí através dessa figura, né, retirada da Combate Releco do Brasil, que mostra a automatização de diversas rotinas e tarefas em uma residência, envolvendo a climatização, a segurança, a comunicação, arrefecimento, né, informação, acionamento de dispositivos, né, e uma série de outras acessibilidades. As tecnologias aplicadas nos projetos de domótica, elas envolvem aí, por exemplo, um parâmetro entre a habitação simples, que sempre foi, e a habitação inteligente. A habitação, em função da evolução tecnológica, que a gente se depara com o que era uma habitação, né, há algum tempo, e o que é a habitação hoje. Uma habitação mais inteligente, onde os próprios dispositivos trabalham em favor das pessoas que ocupam a residência. E para isso o mercado oferece já vários sistemas e recursos, né, que alguns já vêm implementados, outros você, mesmo para residências já existentes, você consegue adquirir e implementar na sua residência. O termo automação, automation, né, que era mais realmente utilizado na área industrial, em prol da minimização do esforço físico do homem, né, para acelerar trabalho, melhorar sistemas, né, melhorar a qualidade de produtos. Ele pode ser trazido, esse conceito, para dentro da área de automação residencial também, né, alterando essa observação, o esforço e o processo de decisão humano, que é substituído por dispositivos mecânicos, eletrônicos e por software. Okay? Os empreendimentos residenciais hoje, através de uma consulta na Porta Engenharia, na House, no SP Jornal também, já bem incorporados, principalmente em São Paulo, muitos empreendimentos já vêm incorporados com essa tecnologia da automação, em especial visando um contingente da população que é referente aos usuários com alguma deficiência física ou então os idosos. Nós vemos aí, justamente da Porta Engenharia, um empreendimento com automatização. A gente tem a fechadura inteligente, que é a Smart Door. Nós temos também o chuveiro inteligente, o shower, a Smart Hydro, que é a banheira inteligente, e o Smart Watch, que é o relógio inteligente. São produtos que, é uma primeira vez, pode parecer caros, mas a gente vai tentar tornar possível de acessibilidade até aqueles usuários de menor poder aquisitivo também. Com relação ao sistema de comunicação, na casa inteligente ela precisa ter uma interconexão entre os seus sistemas e com a internet, pois não basta ter a interconexão entre os seus equipamentos e dispositivos internos, sem uma conexão externa, de modo que o usuário possa acessar e ver e gerenciar o que está acontecendo em sua residência. Isso é o que a gente chama de home service, essa rede doméstica, que são os computadores conectados via redes wireless, né, que vão se tornar, com certeza, dentro de um breve tempo, em uma tendência em todas as residências, uma tendência futura, inclusive, né? O acesso à internet hoje, a gente sabe que ele não é especificamente para lazer ou para busca de notícias ou informações, já deixou de ser isso, né? Visando também o momento atual pelo qual o mundo passa, né? O home office, o trabalho na residência, vem sendo muito aplicado, então o acesso à internet passa a ser por isso também. Então, a domótica, ela vai nos auxiliar quanto a essa questão também. A distribuição dessa cabeação do sistema de comunicação em uma edificação sempre foi feito, a gente sabe que é feito através do cabeamento estruturado. Ele torna-se realmente de alto custo e um esforço realmente exagerado para que se seja implementado em uma residência mais simples. Então, os cabeamentos do sistema de comunicação para uma residência inteligente, eles podem ser de 3 tipos. Às vezes até sem cabeamento, né? Os sem novos cabeamentos, você aproveita os cabeamentos existentes, com novos cabeamentos você elimina ou ignora todo o existente para os cabeamentos novos, e os sem fio, totalmente sem fios, alguns mais baratos, alguns mais custosos, quanto em relação a preços e complexidade de instalação.
Os meios disponíveis para transmissão dentro de uma casa são essenciais também. Nós temos que observar que a rede elétrica, ela pode ser considerada um bom meio para transmissão, porque ela é ligada a praticamente todos os aparelhos, porém ela tem algumas desvantagens. A impedância da rede ela é baixa, a topologia da rede ela é inadequada para a transmissão de dados, os cabos não são blindados, isso não prioriza a questão de transmissão de dados via rede elétrica, assim como as linhas telefônicas, que são excelentes meios, se comparados com a rede elétrica, porém apresentam problemas também, como por exemplo a topologia de rede, que também não é adequada. A maneira mais comum e mais ideal para um ambiente residencial é a comunicação via rádio, que dispensa realmente toda a colocação de cabos. Com a instalação de cabos, de novos cabos e fios, com essa liberdade de pré-instalação, eles têm e adquirem uma maior confiabilidade no sistema em si, uma maior taxa de transmissão, uma melhoria na velocidade de transmissão, né? uma transmissão de maior número de dados via rede. Isso facilita muito a vida do usuário com seu controle e gerenciamento dos seus dispositivos na sua residência. Com relação aos padrões de comunicação, é muito importante deixar claro que o Brasil ele vem buscando acompanhar as tecnologias que são lançadas em outros países, correto? Só que existe uma preocupação muito grande que é com relação a qual padrão de comunicação que seria utilizado no Brasil. Eu vou apontar aqui 4, existem outros, né? Um desenvolvimento de vários padrões, cada um com sua finalidade, de tipo de instalação, mas o Ethernet é um dos padrões, né? Os padrões utilizados para acesso à internet para computadores pessoais, a gente sabe muito bem disso. O Wi-Fi, que ela é relativamente barato, conforme já foi dito, elimina cabos, né? O Bluetooth, que elimina cabos de fio de conexão também, né, entre equipamentos e dispositivos, e tem o Zigbee, que ele é totalmente adequado para a rede em uma residência, né? Ele tem baixo custo e um baixo consumo também. Tem uma tabela adaptada no trabalho de Mizuzaki, de 2009, né, no desenvolvimento desses padrões de comunicação de 1974 a 2001, dependendo da sua finalidade e da sua instalação. Lógico que é evidente que alguns foram substituindo outros, alguns ainda estão sendo utilizados, alguns inclusive na área industrial, não só na área residencial também, né? O Zigbee, o Wi-Fi e o Bluetooth são utilizados na área residencial e na área industrial também. Diante de tudo isso, dessa implementação desses sistemas, né, da domótica, da automação residencial, com certeza absoluta, vários são os impactos proporcionados, né, por essa utilização. Então, o conceito de residência e habitação, ele passa por mudanças. Então, existe a criação de ambientes multifuncionais, como, por exemplo, o home office. Esses aspectos eles estão ligados a vários contextos sociais, sustentáveis, econômicos, de planejamento e também de infraestrutura física e lógica com relação à adaptação das residências, correto? Os sociais, conforme já foi falado também, tem que ter uma maior consciência e cultura dos usuários, né, com relação à verdadeira importância da domótica na vida dos usuários. Com relação aos grupos sociais, a gente tem uma diferença entre os mais jovens e os mais velhos, para não se falar na questão das pessoas com alguma deficiência que vão ser diretamente beneficiados por isso, mas os mais jovens eles têm uma facilidade maior de adquirir, de absorver e de lidar com essas novas tecnologias. Porém, os mais velhos, eles têm uma certa resistência em lidar com essas novidades tecnológicas. Isso pode ser um entrave também. Okay? Os aspectos sociais também têm a ver com a crescente transformação de ideias e hábitos que mudam e alteram a forma como a sociedade e as pessoas se relacionam entre si, seja no ambiente doméstico ou no ambiente profissional. Conforme eu falei, a adaptação das existências, elas têm que ser feitas de acordo com os novos padrões de ocupação das pessoas. O que se fazia antes ou não se fazia, ou se mudou, e outros hábitos foram sendo criados dentro de uma residência. Hoje você não usa a residência simplesmente só para poder morar, você trabalha nela, você estuda nela. Então, essa alteração tem a ver com a maneira como a sociedade se relaciona.
Com relação aos aspectos ambientais, o principal é a gestão do consumo energético, que para o consumidor, para o usuário normal, ou para qualquer um, por exemplo, tem a ver com a questão do custo, né? Um custo de monitoramento desse consumo energético. Os aspectos econômicos vão estar diretamente ligados à atração e à conscientização do usuário com relação à domótica, né? Essa redução de custos e redução da complexidade das instalações vão atrair cada vez mais e conscientizar cada vez mais os usuários com relação à instalação da domótica. O planejamento dessas residências com as tecnologias envolvidas tem que ser pensado nisso, que as residências têm que sofrer alterações nas suas infraestruturas físicas e lógicas, que a gente não pode deixar de lado, assim como em outras áreas. Na minha área de elétrica, por exemplo, especificamente, eu tenho várias normas, né, e leis, inclusive, que me ajudam a lidar com o meu trabalho no dia a dia. E a gente precisa ter uma revisão, uma criação de uma legislação também pertinente para a área da domótica, em especial da automação residencial. O padrão de tecnologia também é muito importante, porque o usuário tem aquela dificuldade em ter que ficar amarrado com um fabricante só de equipamento. Então, tem que haver uma compatibilização maior entre os equipamentos de vários fabricantes, ok? Além da falta de uma mão de obra especializada e qualificada que ainda existe no mercado. De um modo geral, enfim, a domótica ela nos trouxe ganhos, né, relativamente proporcionais, né? Os ganhos são proporcionados aos usuários, né, com certeza. Os nossos principais desafios são os tecnológicos e os sociais. Existe um favorecimento ao desenvolvimento da domótica com relação à implantação de novas redes, novas taxas de transmissão, velocidade de transmissão, maior número de transmissão de dados via rede, que facilita muito. Os nossos desafios, especificamente com relação à mão de obra qualificada, que tem a ver com a visão mais sistêmica e integrada desses novos profissionais dessa área de domótica. Os importantes contingentes, né, que nós já falamos, são os idosos e os deficientes, que serão diretamente beneficiados com a instalação e implementação do sistema de domótica. As barreiras a serem vencidas são várias, na área profissional, na área pessoal, na área de educação, na área de medicina, na área de trabalho, né? Então, várias barreiras vão ser quebradas com a implantação dessa domótica. Essa residência suficientemente integrada, com certeza absoluta, ela não está longe de ser totalmente implantada. Ela está aí dentro de um futuro bem próximo, né? E esse conceito de habitação e residência ele vai alterando à medida que a evolução da tecnologia vai avançando e as pessoas vão se habituando a tratar melhor e a conviver melhor com a questão da domótica em suas vidas. Esse trabalho foi feito conforme já anunciado através de várias referências, né? Eu vou citar aqui algumas, vou ler algumas referências principais, que é a do Arruda, que nos fala sobre o momento atual e a automação, a publicação de 2013, o Domingos, que nos fala mais especificamente com relação à tendência na habitação, a domótica, né, como tendência na habitação, né, e aplicação, principalmente com relação aos idosos incapacitados, uma publicação de 2013, o Eloy, que nos fala sobre a questão da sustentabilidade social e ambiental, que é uma publicação de 2010, o relatório da UBOL nos dão vários conceitos de aplicações da automação residencial, numa literatura de 2014, e o Teruel e Novelli, que nos fala mais especificamente com relação à parte técnica das tecnologias da automação e as suas características. Enfim, esse é o trabalho que eu gostaria de apresentar, e eu quero agradecer nesse momento. Inicialmente, eu agradeço a Deus por me capacitar ao longo dessa longa jornada, né? A minha família, em especial a minha esposa Maria Jaqueline, pela paciência, apoio, palavras de encorajamento, pela faculdade, a minha orientadora Fernanda Cristine Fernandes, a minha coordenadora de curso Rosimeire, e aos meus professores que me assistem agora nesse momento, o Jonathan Hunter e Vormad Araújo, pelo incentivo e partilha de conhecimentos e experiências. Deixo aqui, sinceramente, meu reconhecimento por suas competências profissionais de dedicação em me auxiliar. E a todos da faculdade, os demais docentes e os colegas do curso de Engenharia de Controle e Automação, pela grande contribuição que me deram ao longo da graduação. Muito obrigado. Elion Jorge de Assis, eu fico à disposição.